Meus caros irmãos, a paz e o amor de Maria, nossa Mãe Santíssima, celebrada por nós de modo mais intenso, digamos assim, neste mês de maio, que é o mês dela. Nós vivemos um momento atual que nunca como hoje foi preciso escutar com os olhos. Escutar com os olhos significa observar o que está acontecendo à nossa volta, na família, na sociedade, na igreja. Escutar com os olhos significa perceber as coisas que não estão dando certo, as coisas que não funcionam mais, até mesmo alguns valores que precisam ser refeitos, algumas opiniões que precisam serem sedimentadas. Por quê? Porque nós lidamos com uma sociedade em evolução onde tudo muda toda hora, né? A igreja é permanente no seu conteúdo de fé, mas a igreja sofre as intempéries da sociedade, né? As transformações da sociedade, ela é vítima. E às vezes nós não sabemos como agir diante de uma falsa filosofia de vida suscitada aí por líderes mundiais, uma falsa ilusão do que seja ser feliz, do que seja ser pleno, do que seja ser abençoado e até uma falsa ilusão sobre Deus, não é? Dizia o professor Hermógenes, que outrora tinha sido um católico fervoroso, depois foi para o budismo e criou até uma espécie de religião em torno dele. Ele morreu com mais de 90 anos e hoje os filhos continuam essa sociedade filosófica criada por ele. Ele é o fundador da yoga no Brasil. Então o professor Hermógenes, ele chegou a dizer: Deus sou eu. Deus sou eu. Não existe Deus, Deus sou eu. Porque sou eu que decido, sou eu que maquino as coisas, sou eu que tomo decisões, sou eu que sinto emoções, sou eu que avanço, sou eu que retrocedo, então Deus sou eu. E na década de 70 para 80, ele levou muita gente a pensar assim. Foi o período que surgiu Neymar de Barros, vocês lembram? Autor do livro Deus Negro, já falei aqui outro dia. O professor Hermógenes, com os seus livros, e ele publicou vários, tornou-se um ferrenho inimigo da Igreja Católica, sobretudo a Arquidiocese do Rio de Janeiro, inflamado que ele estava contra o catolicismo. Segundo ele, o catolicismo tinha enganado ele por décadas e ele descobriu a verdade, né, no budismo. Quando a gente não tem um princípio gerador, embasador, justificador da fé, opiniões como essa mexem conosco, né? Recentemente tem saído muitos livros e tem saído muitos filmes contra Deus, contra a fé, contra a igreja, contra a religião. E não é raro, de repente, num encontro pastoral, numa reunião pastoral a que estou chamado, ouvir alguém que nós julgamos ser membro fiel da igreja dizer: de um certo modo o autor tem razão. De uma certa forma esse filme tem fundamento. Então isso significa instabilidade na fé, né? A pessoa não tem, digamos assim, uma solidez, robustez na experiência dogmática da pessoa de Cristo, não tem um encontro com o Logos, não tem um encontro com Jesus, Senhor da vida e da história, e em torno dele gira tudo que existe, tudo que existe gira em torno do Filho, porque assim quis o Pai. Então a gente encontra algumas pessoas que são até líderes em suas paróquias, mas chegam a dizer: eu estou lendo o livro de fulano e tem uma certa razão nisso. Então quer dizer, quando eu retrocedo, e retroceder é uma coisa natural, de repente você vai bem na sua vida espiritual, acontece uma coisa, você decai.
Você estava vindo muito bem na sua vida religiosa, na sua vida de meditação, nas suas práticas católicas, mas aconteceu algo. É normal retroceder, mas a gente retrocede não é para nos rebaixar, é para nos fortalecer. Porém, existe um retrocesso que estagna a pessoa e ela não volta mais a ser o que era, ela morre ali. Então, tem pessoas que retrocedem na fé católica, nos mistérios da fé, nas verdades da fé, mas ficam ali paradas. O que me faz retroceder? Uma aridez, uma tibieza, uma decepção com um líder religioso, uma difamação surgida contra mim na minha paróquia, na minha ordem religiosa, na minha congregação religiosa, a morte de um parente muito amado pela Covid-19. Hoje aqui em nossa comunidade está saindo agora para sepultar um rapaz de 31 anos, vítima da Covid, há 2 meses hospitalizado, mas hoje não resistiu e voltou à casa do pai. Retroceder é importante. Por quê? Porque a gente não pode ir num galope só para o reino do céu. Nós estamos ainda sob a temporariedade da vida e nós obedecemos isso. Só que existe uma coisa muito interessante a ser dita. Existe um mestre, né, oriental, e aqui não vai nada doutrinal, apenas aprender com os outros, que é o Arakan. Ele dizia: o que aprendi, aprendido está. Vou repetir: o que aprendi, aprendido está. O que é que ele quer dizer com isso? Que aquilo que eu acredito, que eu aprendi, né, está em mim, profundamente fixado em mim, enraizado no meu ser, produzindo frutos, produzindo reações, produzindo condicionamentos. Às vezes nós temos um procedimento errado, no momento falamos algo, depois nos arrependemos, mas isto é natural. Natural seria o não arrependimento. Às vezes nós magoamos um amigo, um colega, um irmão de caminhada, porque não satisfez nossa vontade, porque nós mal interpretamos seus gestos, mas depois a gente pode fazer valer a graça de Deus. Eu não sei quantos de vocês já leram a vida de Santo Antão no deserto, um dos maiores santos da igreja do deserto, né? Modelo dos contemplativos. Então, no deserto ele lutava muito com o diabo. E o diabo, você sabe, é a dualidade, né? As duas realidades. E ele foi tão tentado pelo demônio, ele morava num sepulcro por penitência. Ele lutou tanto contra o diabo que o diabo foi embora. Então, quando o diabo foi embora, Santo Antão disse: pronto, eu cheguei à santidade. E aí o diabo voltou. Você compreende? A gente tem que ter uma noção de onde estamos, o que estamos fazendo, como anda a evolução de nossa alma, né? Ouvir com os olhos, também ver com os ouvidos, perceber a nossa rotina de fé e tirar dali uma novidade diária. Parando para pensar, a nossa vida de fé, ela é rotineira. Nós temos compromissos que são, digamos assim, inevitáveis. Mas eu posso fazer desse momento rotineiro uma descoberta, uma porta aberta para realidades novas e eu diria até transcendentais. Como, por exemplo, você pode rezar o texto hoje de uma forma que você não reza usualmente, contemplando de uma forma pessoal, trazendo para si o significado deste mistério do texto. Eu, particularmente, quando estou no Advento, eu só rezo os mistérios gozosos. Quando eu estou na Quaresma, eu só rezo os dolorosos. E quando eu estou no período pascal, eu só rezo os mistérios gloriosos. Em nada ofende a Deus, mas por conta do tempo litúrgico. E agora todo dia medita na ressurreição, todo dia medita na ascensão, todo dia medita na descida do Espírito Santo, todo dia medita na Assunção de Maria, todo dia medita na coroação de Maria. Mas isso precisa ser algo diferenciado a cada dia.
para não causar torpor, para não causar uma espécie de agonia, né? De uma lenta agonia da alma por pensar sempre no mesmo assunto, mas é infinito o significado desses mistérios, seja gloriosos, dolorosos, luminosos, não é? O que nós precisamos é tirar da rotina o novo que refaz o meu agora, que refaz a minha vida agora. Aqui no eremitério onde eu moro, a vida é a mesma todo dia, né? Acordar às 4h30, o dia inteiro entre oração, leitura, trabalho, limpeza da casa, né? Até o último ofício, que é o ofício de completas, e alguma leitura para dormir. Mas se eu não renovo o sentido disso, isso se torna um torpor, um peso, um agrilhão, se torna uma negatividade, se torna uma prensa e pode me levar à depressão. Não que Deus leve ninguém à depressão, mas servi-lo de uma maneira submissa, de uma maneira obrigatória, de uma maneira não renovada, de uma maneira não saudável, leva sim à depressão. De tanto rezar a liturgia das horas, é natural que durante todos esses anos, alguns salmos, né? Eu sei de cor, a maioria deles. Mas isso não me impede de pegar o breviário na mão, a liturgia das horas, e ficar rezando o salmo olhando para as telhas. Eu preciso acompanhar aquele salmo, muito embora eu já o conheça de cor. E diz que de cor significa decorado, e decorado significa do coração. Né? Então, quando nós olhamos para o mundo, nós temos que ouvir o mundo com os olhos e ver o mundo com os ouvidos. Mais uma vez, eu repito o que este monge do Oriente dizia, Arakan: o que aprendi, aprendido está. Nós temos que descobrir o novo na igreja, o belo na igreja, o belo na família, o belo na sociedade. Meu Deus, será que eu dou a chance de descobrir o novo, o belo em determinada pessoa? Eu sempre fui tão afastado, eu fui sempre tão defensivo, eu fui sempre tão repugnante com fulano. Será que não está na hora de eu abrir meu coração para uma ressalva, para uma boa convivência, uma saudável confiança no outro e ser para marido, esposa, filhos, amigos, irmãos de comunidade? Porque agora eu estou vendo com o ouvido e eu estou ouvindo com os olhos. Eu sou capaz de perceber que há valores no elemento constitutivo da igreja, da sociedade em que eu vivo, que não depende das minhas opiniões. Às vezes nós fazemos isso, né? A vida é a nossa opinião. Não. Tem a do outro também, né? Tem os protagonismos sociais. Tem as realidades intrínsecas, que não dependem da minha opinião. O mundo não gira em torno dos meus conceitos. Você conhece aquelas pessoas donas do certo? Lacordaire dizia que é impossível você conversar com uma pessoa dona do certo. Ela já sabe tudo, ela já entende tudo. Então essas pessoas, elas se tornam um fardo, um peso muito grande, porque acham que não tem mais nada o que aprender. Eu confesso a vocês, meus irmãos, eu tenho 39 anos de vida consagrada. Oh, meu Deus, quanto preciso aprender de Santa Teresa d'Ávila, de São João da Cruz, de Santa Teresinha, de Teresa de Benedita da Cruz, de Elizabeth da Trindade e da nossa Madre Maravilha de Jesus. Nós não seguimos Santa Teresa d'Ávila, nós seguimos a Madre Maria das Maravilhas de Jesus, que na concepção da nossa comunidade foi a mulher que melhor entendeu o Carmelo, né, até hoje, muito embora ela seja digna filha de Santa Teresa d'Ávila. Mas nós não seguimos Santa Teresa d'Ávila, nós seguimos a Madre Maravilha de Jesus. Morreu em 74 e já é santa, né? Tal a vida que levou. Porque depois do Concílio Vaticano II, que houve aquela rebordose das congregações que, ao invés de ouvir o Concílio Vaticano II, que mandava voltar às origens, as congregações de ordem se distanciaram.
E a nossa Madre Maravilhas fundou 19 Carmelos e ela os manteve dentro da regra do Carmelo, dentro da espiritualidade de Santa Teresa e São João da Cruz. E por isso ela sofreu muita perseguição dos outros Carmelos até hoje. Ela é santa, né? Mas até hoje ela é perseguida, mal falada. Vejam, uma santa. Imagine eu, você. Mas Santa Teresa, até hoje, os Carmelos que ela fundou se chamam Carmelos Maravilhosos, Carmelitas Maravilhosas, muito embora sejam plenamente Carmelitas Descalços, OCD. Mas Santa Maravilhas, ela percebeu algo no Carmelo diferente, que apaixona a gente mais. E por isso nós escolhemos entre Santa Teresa e ela, nós escolhemos ela. Com todo amor e respeito, a grande matriarca do Carmelo Teresiano, Teresa d'Ávila. Mulher inovidável, mulher extraordinária e de experiência de Deus marcante na igreja. Mas a nossa Santa Madre Maravilha, ela diz nos escritos dela, que sobretudo são cartas, que a revolução causada pelo Concílio Vaticano II tinha duas vertentes. Ou você entendeu ou você não entendeu nada. Então a nossa Santa Madre, ela diz para as irmãs e para seus filhos espirituais espalhados no mundo inteiro, como nós, existem várias comunidades leigas que seguem a Madre Maravilhas. Se você não entendeu o concílio, não pousou sobre você o Espírito Santo? Então a nossa Santa Madre chama a enxergar com os ouvidos e a ouvir com os olhos as coisas na igreja que nós não aceitamos, que nos escandalizam. E não é só o fato de ir rezar por essas coisas, mas é revê-las e reestruturá-las. Não só na igreja, na nossa vida, na sociedade, né? Ver com os ouvidos e ouvir com os olhos. E nunca perder a direção de um comportamento que se condicionou a Cristo e que por isso mesmo se renova todos os dias. Eu não sei se hoje será meu último dia de vida, se amanhã será o último dia de vida. Eu não sei se eu viverei só maio. Veja esse rapaz que aqui da nossa rua faleceu hoje. Há 2 meses lutava pela vida. Acho que nunca pensou que morreria na idade que morreu. Então é tudo incerto. Mas eu tenho uma responsabilidade nas minhas mãos, que é o aqui e agora, o hoje. O amanhã pertence a Deus. O amanhã ainda não nos foi dado. Então vamos ficar com esta reflexão, não é? Ouvir com os olhos da nossa Santa Madre Maria das Maravilhas de Jesus, e que você possa ter essa ênfase de renovar e reestruturar tudo que tem a ver com você, que circunda a sua vida. Agora, para o bem, para as coisas boas, não para a negatividade, não para os rompantes, não para a mágoa, não para, né, a finalização de relacionamentos, não. Ouvir com os olhos e enxergar com os ouvidos é ter a prudência de perceber que as coisas não estão tão ruins assim, não estão num galope tão negativo. Fulano não é o que eu penso, fulano tem valores, e eu vou buscar esses valores como quem garimpa e encontra esmeraldas. A minha realidade tem valores, a minha vida tem sinais luminosos. Eu não sou um barco à deriva, eu não sou um ser sem conteúdo. Paira sobre mim a estrela santa de Belém, e Jesus é encontrado em mim. Eu sou o berço do menino Jesus e eu sou a cruz do Calvário, dizia Santa Teresinha do Menino Jesus da Sagrada Face. A gente precisa se encontrar como permanentes presença de Deus e nos sentir assim e ser assim, porque caso contrário a gente vai retroceder, e eu acabei de dizer que retroceder é normal, mas retroceder negativamente. Não há como caminhar sem paradas, não há como caminhar sem retroceder. A gente retrocede, mas a gente retrocede para
nos purificar para melhorar. Um carro, quando para no posto, qual é a finalidade dele? Abastecer, não é? Para continuar a viagem, colocar água, verificar os pneus, quem sabe até o limpa-brisa, né? O para-brisa, melhor dizendo, passar um pano que limpa o carro. Qual é a opção que se faz para isso? Melhorar a continuidade da viagem. Às vezes a gente tem uma parada brusca na espiritualidade, na nossa vida cristã, mas é para o bem, se a gente quiser que seja para o bem. Se não, é a morte, né? De tudo que você acumulou, imagina. Como diz o Aracan, o que aprendi, aprendido está. Um abraço do irmão Emanuel, consagrado da comunidade católica Christus Dominus, da paróquia de Santa Luzia no Meireles e do Santuário de São Francisco de Assis e Nossa Senhora dos Navegantes em Jacarecanga. Deus abençoe a todos.